Olá, meus amigos e minhas amigas. No mês de abril se comemora o aniversário de Brasília, a nossa capital federal. Eu vou te contar os segredos de Brasília, a Brasília secreta. Não a Brasília da política, do poder central. Não, a sua arquitetura, a sua concepção, o seu misticismo e a sua grande ligação com uma cidade ancestral de 3.400 anos atrás. Fique aí que eu vou te contar tudo. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e dar o seu like. Isso é muito importante. E também os seus comentários, para que nós possamos melhorar o nosso canal. Bem, vocês sabem, Brasília foi inaugurada em 1960, em abril de 1960. Na época, o presidente era Juscelino Kubitschek. A obra durou 4 anos. Em 4 anos, houve a mudança da capital federal, que era no Rio de Janeiro, para Brasília, para o Planalto Central. E desde então, Brasília se caracterizou por um aspecto muito ligado ao esoterismo, ligado assim questões mais particulares das pessoas. E começou-se então, desde o início da capital, a se perceber uma certa áurea da capital que poderia ter ligações com aquilo que se previu, né, que foi previsto pelo Dom Bosco, lá no século XIX ainda, onde ele previa a capital do terceiro milênio. Então, por isso, adotou-se que Dom Bosco seria praticamente o criador intelectual da capital. Mas muita gente já pedia por essa capital mudada para o Planalto Central, para uma região central, há muitos anos, né? Desde o início do século XX já havia muitos movimentos nesse sentido. Pois bem, a capital foi inaugurada e começou-se a perceber essas questões ligadas ao esoterismo cada vez mais fortes. Então, até que no ano de 2000, uma egiptóloga chamada Yara Kern e um professor chamado Hernani Pimentel publicaram um livro chamado Brasília Secreta no ano de 2000, há 23 anos atrás, fazendo um estudo disso, né? De o que teria a capital federal Brasília com essa questão do misticismo, e começaram a perceber e encontrar grandes confluências, né? Grandes coincidências com uma cidade que surgiu há 3.400 anos atrás no Egito, a cidade de Akhetaton. A cidade de Akhetaton foi criada no Egito para ser a nova capital do Egito, passando de Tebas para essa nova cidade, uma cidade inventada, uma cidade desejada. Daí já se encontram algumas semelhanças. A faraó da época, Amenhotep IV, e ele passou a se chamar Akhenaton. O faraó Akhenaton com sua esposa Nefertiti, e fizeram ali a 13ª dinastia dos faraós do Egito, e tiveram essa ideia, né, de criar uma nova capital no Egito. E essa capital, chamada Akhetaton, tem várias similaridades com a cidade de Brasília. Essa é a questão interessante, assim, porque, por exemplo, ela tem um eixo norte-sul, caracterizada por um eixo norte-sul. Ela tem 14 quilômetros, esse eixo norte-sul tem 14 quilômetros, 7 mais 7. Ela tem grandes avenidas, uma tendência a grandes espaços mais quadrados do ponto de vista urbanístico. E uma das coisas que mais chama atenção em Brasília é a profusão de construções em estilo piramidal, né? Para começar, o próprio Teatro Nacional. O Teatro Nacional é uma pirâmide inacabada, como de fato existem muitas pirâmides no Egito que são inacabadas, porque esse acabamento seria a perfeição divina. Então só seria permitida ao divino
terminar uma pirâmide. É o caso do Teatro Nacional. Mas não só, existia a sede da SEB, a Companhia de Energia, que foi demolida, que era uma pirâmide perfeita. Na frente dessa sede da SEB tem um estacionamento onde o desenho era exatamente do pássaro ibis. E perguntado o arquiteto na época, o arquiteto Gladson da Rocha, se ele tinha tido alguma inspiração egípcia para fazer aquilo, ele falou: não, o projeto veio na minha cabeça, o projeto estava pronto. Da mesma forma, o Lúcio Costa ganhou o concurso de Brasília com rabiscos, enquanto outros arquitetos fizeram uma coisa maravilhosa, assim, uma exposição muito grande para ganhar o projeto de Brasília. O Lúcio Costa meio que fez só meia dúzia de rabiscos e ele mesmo disse: eu nem participar, eu estou participando, eu só me desvencilho dessa tarefa. E mesmo assim ele ganhou, né? E fez toda essa programação urbanística que coincide em muito com a cidade de Aquetaton, que agora se chama Tel Al-Amarna. E hoje são somente ruínas, praticamente não existe a cidade mais. Agora, as questões de como as duas cidades se parecem não para por aí, porque a cidade é repleta de elementos que conduzem ao esoterismo. Por exemplo, ao número 3, ao triângulo, a estrela de Davi. Então você tem, por exemplo, o triângulo quando você forma na Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, o STF e o Congresso Nacional. Ali você tem um triângulo. Quando você vai lá para a parte de cima do eixo monumental, você tem o Centro de Exposições, o Palácio do Buriti, o Palácio da Justiça. Então é um outro triângulo. Você juntando os dois triângulos dá a estrela de Davi, percebe? Você tem outras simbologias, por exemplo, na própria catedral. A catedral são dois triângulos, né, da mesma forma. E uma coisa interessante que também conduz uma à outra é que quando o Akhenaton imaginou a cidade, ele também fez uma grande revolução do ponto de vista religioso do Egito. Ele tentou implantar o monoteísmo. Então, esse Aquetaton, o Tom é sol, é a cidade do horizonte do sol. Então, na época eles tinham lá mais de 2.000 deuses, né, o politeísmo, e na visão deles deveriam se concentrar em somente um deus, que seria o deus Sol, o deus Atom. Então, ele praticamente inaugurou o monoteísmo, né, o Akhenaton. E essa ideia, então, de que os templos seriam voltados para a claridade, para o sol, da onde viriam todas as principais forças, né? E nesse sentido, a catedral, o Niemeyer teve, parece que uma visão disso, né? Fez uma catedral com simulam mãos, mas que fundamentalmente entra o sol. Então você, quando entra na Catedral de Brasília, você passa primeiro por um túnel escuro, não é? Onde estão as sombras, e de repente você chega, as mãos se abrem e você recebe a claridade, o sol, né? A divindade, não é? Então essa ideia, assim, parece que o próprio Niemeyer também ficou abençoado por essas ideias, né? E outra coisa interessante, quando você vai entrar na Catedral de Brasília, você passa pelas estátuas dos 4 evangelistas. E isso é uma alusão também à questão dos templos egípcios, que sempre tinham essas grandes figuras na frente dos templos, né? Abu Simbel, por exemplo, tem isso, outros templos também têm isso, e isso está lá também como uma referência a esses tempos aí, aos templos do Antigo Egito. Então é interessante também notar, perceber que além de várias conotações entre as cidades de Brasília e Aquetaton, por exemplo, ambas tinham um lago artificial, ambas eram divididas em setores. No caso, Aquetaton tinha lá o setor
setor de sacerdotes, de médicos, de serviçais, de autoridades, de níveis de autoridade. Isso Brasília, todo mundo sabe que tem também, modernizado, mas com a mesma ideia de setorização. Então, as particularidades das cidades são enormes, a profusão de pirâmides que tem em Brasília, mas outra coisa que chama atenção é a conotação, a ligação que existe do Juscelino Kubitschek com Akhenaton, né, com a figura do faraó. Porque, não sei se vocês sabem, quando o Juscelino tinha 28 anos, antes de pensar até em política, ele foi para a cidade de Akhenaton, ele foi visitar essa cidade. Por querer, tinha na cabeça dele de ir para o Egito e visitar essas cidades antigas do Egito. Isso é uma particularidade interessante. Outra é se você vê a foto do Juscelino e foto de estátuas do Akhenaton, eles são muito parecidos fisicamente. Olha que coisa interessante. Outra coisa, ambos morreram 16 anos depois da inauguração da sua cidade. Exatamente 16 anos e de maneira trágica. Lembrando, Juscelino morreu de acidente automobilístico 16 anos depois da inauguração de Brasília e Akhenaton morreu 16 anos depois da inauguração de Akhenaton, assassinado. Né? Assassinado principalmente por pessoas, se supõe, né, que não aceitavam as grandes mudanças que ele propunha, principalmente a mudança religiosa de acabar com o politeísmo. Então é interessante todas essas imensas particularidades que unem os dois. E claro, as semelhanças não param por aí. Quando o Niemeyer foi projetar o Memorial JK, o que ele projetou? Ele projetou uma pirâmide inacabada, com uma base muito grande, pode-se ler assim, pode-se ler um sistema tipo mastabas, que muito usadas no Oriente Médio, e então alusões, né, mesmo anos depois, ao mundo antigo, ao Egito, ao Oriente Médio. Isso é fantástico. Outra coisa interessante é que os antigos, principalmente no Egito, outras civilizações pré-colombianas também, tinham sempre uma arquitetura ligada a questões da natureza. Em especial, se dava sempre atenção especial aos solstícios de inverno, solstícios de verão, aos equinócios de verão, de inverno. Isso acontece em Brasília, não sei se vocês sabem, o Sol nasce entre as duas torres do Congresso Nacional somente na época do solstício de verão. E aí o sol bate e vai iluminar diretamente o prédio do Memorial JK. E Akhenaton era exatamente assim. No solstício de verão, o sol batia exatamente no Palácio Presidencial. Era o único dia que o sol batia exatamente no Palácio Presidencial. Então, é impressionante essas coincidências, né? Outra interessante é que lá tem o Templo da Boa Vontade, a LBV, e lá dentro tem uma sala egípcia, que foi a Yara Kern que conduziu e tal. Então lá vale a pena a visita. Para quem for em Brasília tem que começar a olhar com esses olhares assim, né? E na LBV tem isso, né? Tem exatamente uma grande sala egípcia onde os elementos egípcios estão colocados ali. Foi assim muito interessante isso, para fazer essa conexão, né, das cidades entre uma cidade e outra. Então é muito interessante que você, na próxima visita a Brasília, ou quem é brasiliense, que enxergue a cidade com essa ótica de o que ela tem de secreto, o que ela tem de segredos escondidos nas suas fundações, nas fundações inclusive da sua concepção, seja do próprio presidente da época, Juscelino Kubitschek, do Oscar Niemeyer, o arquiteto, do Lúcio Costa, o urbanista, todas as pessoas que colaboraram, os demais arquitetos que colaboraram para a construção de Brasília e que tem vários símbolos, tem uma simbologia tão grande que a cidade inspira isso, inspira o esoterismo. Então, na próxima vez, olhe com outros olhos a nossa capital.
Obrigado.